Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 3 de Jó. A palavra de hoje, ela requer um lugar mais bonito. Eu tô entrando atrasada até porque fui para nossa piscina, mas acabou que tinha gente lá, então não deu. Então eu voltei. Bom dia, Isabel, seja bem-vinda. E é isso, gente. Eu nem coloquei título porque esse capítulo, eu não, na verdade, eu não pensei em um título, mas no final, esse capítulo ele vai ali falar do primeiro momento ali que Jó se levanta, então, e que é a morte, né? Depois de tudo aquilo, a gente viu na semana passada, a gente começou a ver que ele perdeu família, ele perdeu filho, ele perdeu gado, ele perdeu os seus bens, ele perdeu algumas casas, ele perdeu seus funcionários e aí, por fim, ele perdeu a saúde, né? Ele começou a ter muita úlcera, muita doença de pele, assim, em que ele começou a ter que como é que se diz, coçar com cacos. Então ele começou a se sentir muito mal. E aqui, então nós estamos no momento em que ele se levanta e que ele vai se queixar para Deus, ele vai falar a respeito do dia que ele nasceu, que seja amaldiçoado, como quem pede para morrer. Em primeiro lugar, eu quero que vocês se atentem que no capítulo anterior, a própria mulher de Jó virou para ele e falou: por que você não amaldiçoa logo esse teu Deus e morre? Mas em momento nenhum ele amaldiçoa Deus, em momento nenhum ele coloca a culpa em Deus. Ele só vira e ele fala: cara, eu quero morrer. Quem nunca, né? Quem nunca teve numa situação tão ruim, tão difícil, que falou: cara, por que Deus me trouxe ao mundo? Sabe? Qual sentido faz? Então é com esse sentido que a gente vai ler esse texto. Outra coisa que eu quero mostrar é que os amigos de Jó chegaram ali, né, para estar perto dele nesse momento difícil da vida dele. E aí eles, de longe, eles acharam, né, eles saíram das suas casas e foram encontrar Jó. E eles acharam que ia apenas oferecer uma ajuda, mas quando eles viram o real estado de Jó, eles não acreditaram e eles gritaram e eles rasgaram as suas vestes e se sentaram ali com Jó e ficou em total silêncio. Então quem vai quebrar esse silêncio é o próprio Jó, né? Jó vai ser o primeiro ali a tá falando, a tá se queixando e murmurando, enfim. Então é isso, vamos começar orando. Aí por fim, no final do capítulo, eu quero, sabe, trazer como é que se diz, como é que eu posso dizer? Quero trazer mesmo, sabe, algo pra gente fazer a gente pensar. Então, que seja um dia de reflexão, porque muitas das vezes, qual o sentido, às vezes, que você tá fazendo, que você tá orando, que você tá jejuando, que você tá entrando numa campanha, que você faz as coisas para Deus, qual o motivo? No primeiro capítulo de Jó, a gente vai ver ele fazendo isso tudo, né? E nesse capítulo 3 agora, a gente vai ver o motivo que ele fazia essas coisas. Então vamos começar orando, que eu quero falar isso só lá no final, para não perder o rumo aqui. Amém, Deus, obrigada por essa manhã, obrigada pelo domingo, obrigada por mais uma semana que se inicia, Deus, que seja em Tua presença, que toda essa semana, Deus, fale a respeito de Ti. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos, sabe, Deus, nossas mentes, ouvidos, minha boca, Deus, em nome de Jesus, tudo diante de Ti, para que o Senhor possa conduzir, Pai, tudo que vai ser falado aqui deste livro a respeito de Jó, Deus, que é um livro tão sensível, tão, sabe, que nós precisamos ter o real entendimento do que o Senhor quer nos dizer a respeito dele. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti e Te agradecemos pela oportunidade de lê-lo. Em nome de Jesus.
Amém? Bom dia, mãe. O Alex entrou. Bom dia, Alex. Sejam bem-vindos. Obrigada, mãe. Bom dia. E aí, então vamos lá. Capítulo 3, versículo 1 vai dizer. Então, é dividido em diálogos. Então, o primeiro diálogo de Jó vai falar sobre a queixa dele. Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus, lá do alto, não se importe com ele, que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite e que nela não se escutem gritos de alegria. Que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã. Que escureçam as estrelas da sua manhã. Que ela espere a luz e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue. Pois ela deixou que minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo esse sofrimento. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos, ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus e ali repousam os que estão cansados. Ali, os prisioneiros descansam juntos e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Ou seja, aqui é Jó falando bem da morte, né? Falando, cara, quando a pessoa morre, ela tá sossegada, pelo menos ela já tá, sabe? As pessoas que sofriam com a escravidão já não sofrem mais. As pessoas, sabe? Que, enfim, aí ele poderia já estar com as pessoas, os antepassados, né? Enfim. E aí no versículo 20 vai finalizar assim, dizendo: por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm o coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando, por fim, descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. E aqui finaliza, então, esse capítulo 3 de Jó. Quando eu cheguei nessa parte, nesse versículo 25, que vai falar assim: aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Eu não sei se vocês se lembram, mas no primeiro capítulo vai falar que Jó, ele, toda vez que os seus filhos ofereciam banquetes, ele ia ali e ele sacrificava, entregava holocaustos, fazia absolutamente de tudo para que nenhum mal lhe sobreviesse. Por quê? Porque os seus filhos poderiam, né, ali enquanto eram, enquanto estavam se divertindo, blasfemar de alguma forma a Deus. E Deus vai falar, quando ele está ali na conversa com Satanás, Deus vai falar sobre meio que uma cerca de proteção que tinha se colocado ao redor de Jó. E o que eu quero trazer hoje pra gente é isso, sabe?
Quantas vezes, e isso não é errado fazer, nós estamos orando, nós estamos indo para a igreja, nós estamos jejuando, nós estamos fazendo algumas coisas apenas para colocar essa cerca de proteção ao nosso redor. E sim, ela vem, porque o próprio Deus fala, né, que dá autorização em determinado momento, ele vai lá e dá autorização para Satanás e tira essa cerca de proteção. Mas então isso de fato protegia, guardava a família, a saúde, e Jó era muito próspero, muito abençoado. Então isso acabava sendo uma consequência daquilo que Jó buscava continuamente, né? Agradar a Deus, tá orando a Deus, tá sacrificando a Deus, tá sempre ali, né? De maneira íntegra e reta diante de Deus. Então isso é bom, isso a gente deve fazer, deve continuar fazendo. Mas muitas das vezes a gente precisa entender que isso não dá ordem a Deus, que isso não controla a Deus. Nós não devemos pensar, porque eu faço tudo certo, eu não mereço o mal. Sabe, eu não mereço o sofrimento, eu não mereço. E esse livro, ele vai nos ensinar muito a respeito disso lá na frente. Quando Jó começa a conversar com Deus, a gente vai ver isso, sabe? Então, que a gente hoje possa refletir nisso, sabe? Que a gente possa entender que tudo que a gente fizer, a gente alcança, sim, essa misericórdia, essa bondade, essa cerca de proteção. O nosso objetivo, né, vai ser alcançado de estar protegendo, de estar guardando, de estar resguardando ali, né, através das orações, do jejum, de ir para a igreja. Mas que a gente não fique com essa mentalidade de que, se eu faço isso, então eu necessariamente eu tenho que alcançar isso, e se não for assim, tô de Belém com Deus e nunca mais tô de bem, né? Porque Deus, ele tem os seus propósitos. Deus sabe até que medida, né? Pode tocar, pode deixar tocar. Aqui, como a gente vê, Jó era uma pessoa muito reta, muito íntegra. Então, ele de fato, ele não merecia esse sofrimento todo. Mas Deus permitiu, e esse livro, ele tá aqui na Bíblia para nos ensinar, que nós possamos aprender. E hoje é isso, o capítulo hoje foi bem pequenininho, e é isso, gente, daqui por diante vai ser esse conflito, assim, de interesse. Cara, sei vocês, mas eu, né, Jó pra mim é um livro que me confronta e me deixa em conflito, mas é isso. Fechou? Vamos que vamos? Então, Deus abençoe, gente. Bom final de semana. E é isso. Não deixe de fazer suas orações. Isso sim, isso é muito bom. Isso realmente, Deus vem e coloca uma cerca de proteção. Dá um cuidado. Mas que a gente sempre pensa assim, cara, sabe, eu vou fazer isso porque eu sei que isso é bom, porque isso é o certo a se fazer. Mas, sabe, Deus pode agir comigo da maneira que o Senhor quiser. Ai, meu Deus, socorro, né? É difícil falar isso, mas enfim. Beijo, tchau.